Olá, muito boa tarde para todos vocês. Cheguem mais, sejam bem-vindos. Começamos nessa terça-feira, está no ar o nosso Jogo Aberto, a melhor resenha esportiva da sua TV. E haja assunto, meus amigos. Ontem tivemos Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. O tricolor perdeu a segunda partida consecutiva nessa Série A. Um começo preocupante. Manter o sistema que nos tem ajudado bastante, tem minimizado o número de finalizações que nós temos sofrido. A questão é que nos detalhes, nos erros, nós temos sido penalizados. Portanto, é continuar a trabalhar o sistema. 2 jogos, 2 derrotas. O time de Renato Paiva não convence. Acho que o jogo é claro, não é muito difícil de analisar. Há uma equipa que quis ganhar, há uma equipa que foi superior em todos os números e há uma equipa que foi superior só no número, que foi na eficácia. Simples. Se o Botafogo foi melhor apenas no número de gols, como disse Renato Paiva, o Bahia precisa melhorar e muito a pontaria. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo, que deu polêmica, inclusive, na entrevista coletiva já. As notícias do Vitória, que está em preparação para o jogo de sexta-feira contra o Londrina. Ia mudar de horário, não mudou, foi, voltou, continua às 7 da noite da sexta. O Vitória é miserável, vai! É Pitbull ou Leão enraivado? Vai, Leão enraivado! A parte que o Pitbull ficou melhor. Pitbull, 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 Pitbull. Vai enraivado. Esquece. Pitbull enraivado, Pitbull enraivado. 100% de aproveitamento, 6 gols marcados e nenhum sofrido. Sobram motivos para a torcida sorrir à vontade. É, meu amigo, o futebol é simples, tudo passa pela bola na rede. Quando o time tá vencendo, a alegria volta, a torcida tá sorrindo. Já tem Série A, Série B, vou te apresentar a bancada que tá aqui, viu? Agora, na Bahia tem o Auto Center, que é o único que zera todo mês a emissão de carbono. Também é o único que tem pneus com preços imbatíveis. A média dos serviços são entregues em menos de 2 horas. Esse mesmo Auto Center tem garantia estendida de 12 meses para as peças. Tem o programa 100% de satisfação de clientes, que é o maior sucesso. Olha, venha conhecer e se surpreender com a nova monobloco. O que era bom ficou melhor. Nova monobloco para novos tempos é carbono zero, preços imbatíveis, pneus, serviços em média de 2 horas, garantia estendida de 12 meses para as peças. Não espere, venha e experimente a nova monobloco. Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e Pituba, 0800 111 7080. Ele tá aqui hoje e eu hoje perguntei pro meu produtor de manhã cedo, eu falei: foi coincidência ou vocês combinaram hoje pela manhã? Ele, não, o Baraúna está marcado desde a semana passada. Meu amigo Jailson Baraúna, daqui a pouco a gente vai falar de tudo que aconteceu ontem. Para quem não acompanhou na entrevista coletiva, depois da derrota do Bahia para o Botafogo, o técnico Renato Paiva falou algumas coisas para o Baraúna, que falou outras, e você vai entender essa história já. Boa tarde, Bará. Ei, vai cair o delúvio. Boa tarde a você, Ju, a todos os nossos telespectadores, nossos fãs, seguidores que estão em todos os lugares, rede social principalmente. Para você que assiste, ou se não assiste, para o peru que entrega, pode falar. Não retiro uma letra do que disse no dia 17/4/2023. Quando a gente baseia nosso argumento em algo que não aconteceu, ou não é verdadeiro, nós naquele momento estamos mentindo. Ainda que você não seja um mentiroso, quanto mais, você mente quando afirma algo com base em algo que não existe. E aí eu lhe pergunto, você não vai ficar me enganando com suas palavras bonitas em uma coletiva e para piorar, foi feio ontem, foi muito feio se aproveitar de um espaço que era para falar do jogo e você tirou o foco do jogo para esconder os seus equívocos mais uma vez, para trazer à tona algo que era para você falar comigo. Mas eu tô aqui para dizer a você, no mesmo espaço que você não usa, eu vou usar. Você mais uma vez errou, você mais uma vez se equivocou, você mais uma vez não enxergou o jogo que o português de lá propôs e você mais uma vez não soube fazer com que seu time alcançasse a vitória. Você monta pro início, porque quando vê o vídeo você é bom, mas na hora do jogo você não enxerga.
tá, Paiva? Fica pra você. Quinta, você me responde. Já você vai acompanhar todas as emoções de ontem. Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. O Tricolor teve algumas oportunidades desperdiçadas. A escalação do Renato Paiva voltou a ser contestada. Ele iniciou o jogo sem seu principal destaque, que é o Biel, que estava no banco de reservas. Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais. Que prazer te receber aqui, meu querido Paulo Rodrigues. Estava com saudade. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os telespectadores da Band, programa líder de audiência aí. É um prazer imenso participar com vocês mais uma vez desse programa. Se Belintani tivesse visto o Paulinho jogar, né, não ia ter aquela conversa de melhor lateral sorte. Que eu vi foi Juninho Capixaba. Eu vi alguns, né? Eu vi Leandrinho, eu vi Paulinho, eu vi Hulk enquanto lateral ainda também na base. Eu vi alguns que ele talvez não tivesse visto. Não viu. Acho que ele não viu. Não, com toda certeza não viu. Nelsinho Góes, meu amigo, nosso comentarista da equipe Dona da Bola, craque dos comentários. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Sempre muito bom estar aqui. Boa tarde a todos. Baraúna, um amigo aí muito presente. Paulo Rodrigues, uma grande satisfação encontrá-lo aqui. Foi meu atleta, um jogador espetacular, uma pessoa muito boa. E a gente falar sobre o jogo do Bahia de ontem, né? Que o Bahia perde mais uma vez, enfrentou duas equipes que não aspiram o G8, pelo menos antes de começar o campeonato, nem Botafogo, nem Bragantino. São equipes ali que a gente imagine está brigando por uma Libertadores, equipe de meio de tabela. E o Bahia, com esse enfrentamento, jogando quase que no seu limite, principalmente a etapa inicial. O Bahia jogou bem e ele não passa daquilo. O Bahia não conseguiu usufruir daquele primeiro tempo, volta para o segundo, joga mal o segundo e é castigado. Por isso tem 0 ponto. E vai ter que recuperar contra o Vasco da Gama fora de casa, uma tarefa difícil. Um jogo difícil, né? A gente comentava ontem na Band News FM, né? O Nelsinho estava até comigo, acompanhei o jogo entre Vasco e Palmeiras no fim de semana, jogo de altíssima intensidade, né? Bahia vai ter aí esse compromisso lá no Rio de Janeiro e você já sentiu uma deixa do que a gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui no Jogo Aberto, né? Para você que vai fazer reforma, instalação elétrica na sua casa, lembra desse nome, hein? Para fios e cabos elétricos ou qualquer instalação de equipamento, nessas horas é importante pensar na segurança, que vem sempre em primeiro lugar. Por essa razão, a gente usa os fios e cabos elétricos da Condus Cabos. Na minha casa, a sua produção conta com tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão há mais de 25 anos no mercado e ainda tem mais. É a única fábrica de fios e cabos da Bahia genuinamente baiana, tem qualidade internacional, por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, não esqueça, escolha a melhor do Brasil, Condus Cabos. Nessa marca eu também confio. Já em instantes, a gente vai para a Arena Fonte Nova. Ontem o Bahia recebeu o Botafogo, o reencontro do torcedor com a Série A na Fonte Nova, né? Mas a galera saiu pilhada, chateada com o que viu. O time saiu de campo vaiado, segunda derrota consecutiva na Série A. O Bahia ainda não disse para que veio na competição, precisa acordar, né? Também tem as notícias do Vitória. Voltamos em instantes. Fica aí. Abril é o mês de aniversário Casa de Apostas. Vai ser o mês inteiro com muitas vantagens para você. E na Casa de Apostas os saques são imediatos e ilimitados. Cadastre-se agora e já comece dobrando o seu depósito. Vem pra cá, vem pro aniversário Casa de Apostas. Eu, como sou uma pessoa educada... Também falou do Chaves, é o mesmo... É a sua opinião.
é a sua opinião. Eu, como sou uma pessoa educada, assim vou-lhe dizer que nesta sala, todos os jornalistas, eu tenho uma excelente relação com todos os jornalistas, porque o senhor chegou à conclusão que eu sou mentiroso e enganador, não aceito. E o senhor não... Mentiroso e enganador, não aceito. E o senhor não... Mentiroso e enganador, não aceito. E o senhor não me conhece de lado nenhum para me chamar, como pessoa, mentiroso e enganador. Porque o senhor chegou à conclusão que eu sou mentiroso porque eu vi um jogo diferente do senhor. Então partimos do princípio que a verdade absoluta é sua. Já já você vai entender essa história, viu, meu amigo? Ó, tá aqui, ó, quer levar sua bomba pressurizadora com desconto de à vista e ainda dividir em 10 sem juros? Na Terval dá para levar. Bomba pressurizadora, escala Grundfus, insuperável, economia de energia, pressão contínua para toda a casa, controle eletrônico, acionamento por Bluetooth, silenciosa e de fácil manutenção. E tem mais, se comprovar menor preço anunciado pela concorrência no estado da Bahia, a Terval cobre. Todo mundo sabe, hein? Pensou em bombas, máquinas e equipamentos? Passe na Terval. Na Terval, dá para você levar. Vamos começar, hein? Na Arena Fonte Nova, ontem o Bahia recebeu o Botafogo. Depois de ter perdido na estreia da Série A para o Bragantino, o torcedor compareceu mais uma vez, fez uma festa, tentou incentivar, mas em campo a equipe não correspondeu. Um começo preocupante. Manter o sistema que nos tem ajudado bastante, tem minimizado o número de finalizações que nós temos sofrido. A questão é que nos detalhes, nos erros, nós temos sido penalizados. Portanto, é continuar a trabalhar o sistema. 2 jogos, 2 derrotas. O time de Renato Paiva não convence. Acho que o jogo é claro, não é muito difícil de analisar. Há uma equipa que quis ganhar, há uma equipa que foi superior em todos os números e há uma equipa que foi superior só no número, que foi na eficácia. Simples. Se o Botafogo foi melhor apenas no número de gols, como disse Renato Paiva, o Bahia precisa melhorar e muito a pontaria. E lá atrás os erros sobram. O Botafogo entrou como quis, no único chute a gol no primeiro tempo. Júnior Santos fez 1-0. Chegámos a um golo e depois do golo que nos deu vantagem, voltámos a baixar. É verdade que o tricolor teve mais posse e chegou perto de balançar a rede. Jacaré resolveu o problema e com muito estilo. Gol importante para levar o empate para o vestiário. Só que parou por aí. Faltou inspiração no segundo tempo. Bahia e Botafogo pareciam contentes com o empate. O jogo se arrastou até Tchê bater bonito no canto esquerdo de Marcos Felipe. Mas entregámos por completo ao jogo, como é normal no grupo. Um grupo muito digno, foi sempre muito digno ao longo da época e mais uma vez o confirmou no jogo. Renato Paiva já tinha feito algumas mudanças no time. Uma delas foi Biel, que deu outra cara ao ataque tricolor. No fim, o Bahia ainda tentou uma pressão. Kaique jogou para fora a melhor chance. Resultado: o Botafogo foi melhor no número de gols e o Bahia segue sem pontuar no Brasileiro. De facto, os números são o que são e isto é para ganhar jogos, mas de facto, jogando assim,
é significado de crescimento desta equipa. E esta equipa vai continuar a crescer. E o Bahia no campeonato da Série A do Brasil vai ser uma equipa de menos a mais. Queríamos muito ganhar, conseguimos ganhar, perante uma equipa muito bem organizada, muito bem orientada, que jogou bem, mas a nossa teve uma dedicação total ao jogo e conseguiu uma boa vitória. A gente ouve a coletiva do Paiva e aí ele diz assim, uma equipe que quis ganhar e a outra que foi melhor no número de gols. É difícil, viu? É duro. Alguém precisa explicar para ele que no futebol brasileiro, de pontos corridos, o que vale é bola na rede, né? O que dá os 3 pontos é, de fato, o número de gols marcados. No jogo de ontem, alguns atletas tiveram momentos de inconsistência. O Bahia chegou a ter um volume, chegou a atacar mais o Botafogo, mas foi ineficiente na sua finalização. Mais uma vez, para mim, né, o Paiva se equivocou na forma com que ele colocou o time. Eu bato muito nessa tecla da necessidade de se manter a sequência na equipe. E, o Biel voltou de uma gripe, por isso não começou. Pelo amor de Deus, você está de brincadeira, né? Não tem justificativa. Até porque se o Biel não tivesse condição, ele não estaria no banco e não teria entrado no decorrer do jogo. O Biel hoje é o melhor jogador em atividade no Bahia, né? Junto com o Cauli, tem trazido resultados bons. Então, se ele está à disposição, ele tem que jogar. Você queria colocar o Ademir, mude seu esquema, né? Mas tem coisas que a gente não consegue entender. Contra o Bragantino, faz uma mudança louca no meio de campo. Aí vem contra o Botafogo, já muda lá na frente. E a gente não consegue ver o time do Bahia dando liga por isso. Gente, futebol é sequência. Quanto mais ele não der padrão à equipe, mais a gente vai ver o Bahia tendo dificuldade em campo, como vimos ontem contra o Botafogo, que foi melhor no número de gols. Não era a equipe que queria ganhar, como você disse, Renato Paiva, que foi o Bahia, mas foi eficiente. Em 2 jogos tem 6 pontos. Ninguém está dizendo aqui que é terra arrasada, tem 36 rodadas pela frente. Para o Bahia se ajustar, para o Bahia conseguir entrar nos trilhos. Tem tempo? Tem. Mas se continuar a toda a rodada cometendo esses mesmos erros, aí, amigo, não tem tempo suficiente que dê conta. Perdão, Nelson. O primeiro gol, os 2 gols do Botafogo, eles são idênticos. Por lados opostos, Nelson. O primeiro pelo lado esquerdo. O jogador recebe a bola, faz o famoso e velho 1-2. O Júnior Santos dá, recebe de frente do pivô e aí tem o mérito dele. Inclusive, dribla, o Júnior Santos acabou com o jogo. Ele que é de birimbau. Júnior Santos vai, dribla o Chaves como se estivesse passando por um bebê, dribla mais 2 e faz o gol. Foi uma tabela com 6 contra 2. 6 contra 2. E o Bahia comeu. Tomou o gol. No segundo gol, é mais uma tabela, onde o cara, Tietê toca, o cara tá solto, devolve de novo. 3, 4 contra 2. 4 contra 2. E o cara vem de novo a finalização. Isso demonstra o quê? Que tá tendo um equívoco recorrente nessa postura que a defesa adota. E todas as vezes, no primeiro tempo, foi o time tido como titular, que por vezes se desencaixa no seu sistema defensivo. Ontem, Gabriel, mais uma vez, não esteve em um bom dia, em uma boa noite, melhor dizendo. Por quê? O jogador tem que ter coragem. Paulinho foi lateral esquerdo, eu vi, quando ele começou. Você recebe a bola, no mínimo tenta girar para ver se tem espaço. Não tem, faz o que todo treinador pede, volta, começa. Mas se tem, segue o jogo. Vezes, Gabriel Xavier, Chaves, Rezende, o único que tentava levar era o Jacaré. Aí vai criticar, você agora defende o Jacaré. Não estou defendendo, estou falando um fato. É verdade. Então, assim, Paiva tem que parar de tentar fazer com que a gente enxergue um jogo que só ele enxergou. Enxergue uma situação que só ele viu. Ele foi muito elogiado no início porque falava a verdade. Agora que a corda aperta e ele acha que papai SAF não vai demitir ele por nada, ele vai criar asa para querer bater de frente e ficar mimadinho? Se quer ficar mimado, fique, irmão. Eu não vou calar minha boca por você, por SAF, pelos cambá 4. Ninguém vai calar minha boca, a não ser Deus. O dia que Deus disser acabou, acabou. O dia que o juiz disser assim, Baraúna não vem mais. Fora isso, irmão, vai ter que aturar mesmo. Porque eu não tô aqui inventando nem criando. Só isso, Nelsinho. Ninguém aqui tá criando nada, não. A gente só não está vendo o que ele vê. Quer falar, Paulinho? Vai lá. Bom, na verdade, eu concordo, né, com o Baraunas e com o próprio que a Juliana falou, com o Nelsinho, e vejo justamente isso. Na verdade, eu acompanhei também o jogo e vi que o Bahia, no primeiro tempo, fez um bom jogo, porém, no segundo tempo, ficou
quando estava empate o jogo, aquele jogo muito burocrático, sem procurar agredir, né? amarrado. Quando tomou o gol, aí sim, começou a ter iniciativa para tentar buscar o resultado. Aí o que eu falo sempre, por que não buscar o resultado quando o jogo estava 1-1? Então, acho que tem razão em parte dos comentários. E eu acredito que o time que está jogando em casa, ele teria que ter uma postura mais ofensiva. Ô Paulinho, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar sobre essa situação da lateral esquerda do Bahia, né? Tá aí essa situação. Chaves teve um investimento milionário do Projeto City, 18 milhões pela contratação do jogador, que tem suas características positivas, a gente sabe. Em alguns jogos ele consegue aparecer bem, mas tem tido muitas críticas pelo lado defensivo, inclusive uma parte da torcida já pedindo para que o Matheus Bahia volte a ter oportunidade. Queria que você analisasse um pouquinho ali esse setor que você comandou tão bem, né? Ju, é a posição que eu fico à vontade para falar, né? Eu vejo que é um jogador que foi feito investimento, que é um jogador fisicamente bem forte, porém, talvez esteja havendo uma falta de entrosamento com os companheiros, na parte defensiva principalmente, onde ele não consegue ajustar a marcação, ele sempre está exposto, como foi no primeiro gol, ele tomou 1-2 e conseguiu ser batido facilmente, o jogador concluiu em gol. Então, eu acredito assim, que o que está faltando realmente é um pouco mais de encaixe, aí mais uma vez sendo driblado ali. Então, assim, principalmente na parte defensiva. Na parte ofensiva, ele já também não vê tanta produtividade dele assim. Então, teria que ter esses ajustes aí na parte defensiva, né? Fala, professor. Ju, achei que o Bahia fez um bom primeiro tempo, mas o Paiva fala, parece que o Bahia massacrou o Botafogo, né? O Bahia usou os corredores bem, o Ademir e o jogador Cauli chegaram bem, o próprio Jacaré e o Chaves. O Bahia teve mais o controle, teve mais a posse de bola, empurrou mais o Botafogo, deu poucas oportunidades, o Botafogo chutou a primeira vez aos 30 e poucos minutos, quando fez o gol. Mas o goleiro Lucas Perry não fez grandes defesas. O Bahia chegou perto de fazer um lance de conclusão perigosa em algumas vezes, mas não foi um massacre. Foi um primeiro tempo que o Bahia foi superior. Isso vai para o intervalo com a esperança de um segundo tempo melhor. Só que o Paiva, ele sabe disso. Ele tem que fazer a preleção não em cima do Botafogo que jogou o primeiro tempo, e sim do Botafogo que vai voltar no segundo tempo. O Botafogo vai voltar corrigindo o que ele deu de espaço. Então, a equipe carioca asfixiou o Cauli, que não apareceu e foi desidratando ao longo do segundo tempo. A equipe do Botafogo não deu mais os corredores como fizeram na etapa inicial, então você não via mais a Ademir passar por ali a toda hora, o próprio Chaves, o próprio Jacaré. O jogo foi se igualando nesse aspecto. Ficou confortável para o Botafogo, que tirou um empate de 1-1 na etapa inicial, saiu no lucro. E em dado momento, o técnico Luiz Castro, ele mexeu antes do Paiva para oxigenar o time dele com jogadores descansados, fortaleceu o corredor central, não perdeu força do lado, porque ele tirou o Vitor Sá, colocou um jogador novo, entende? E a equipe do Botafogo foi crescendo gradativamente e fez uma jogada que o Tietê teve o mérito, né? Fez uma jogada pelo corredor central ali, uma tabela, o Tiquinho Soares ajeitou, ele bateu de fora. E o Bahia depois chegou de forma aleatória. Ali o jogo, Ju, já dá uma desarrumada taticamente, você não deve nem levar em consideração aquelas chances que surgem, são no abafa. Você pode até empatar e virar, mas não é mérito de uma organização. Correto, Paulo e Baraúna? Eu vou fazer o seguinte, porque eu queria saber de vocês em relação às escolhas do treinador. Time que ele saiu, as modificações que ele fez durante o jogo. Por exemplo, a gente comentava até em off aqui, eu enxerguei em determinado momento do jogo a necessidade dele fazer a mudança de esquema, inclusive apostar lá na frente no Ademir Biel com o Everaldo, mas ele fez aquela mudancinha, feijãozinho com arroz, parece para não se comprometer. Olha a explicação. Mas espera lá, mas qual demora a trocar? Mas demora porque queria que eu substituísse quando? Ao intervalo? Eu não tenho que fazer substituições, eu não sou obrigado a fazer substituições. O time estava a funcionar, para mim, não é só opinião, eu já sei que não é só opinião. Portanto, o time para mim estava a funcionar, fez uma excelente primeira parte, mas eu tenho que substituir porquê? Não tenho que substituir, eu comecei a substituir com o cansaço do Iago, que era notório, com o cansaço do Iago, com o cansaço do Everaldo, que também era notório, com o Ademir, que estava a perder discernimento, e eu mexi na equipa. As peças não funcionam. Eu não quero substituir para a equipa piorar, eu quero substituir para a equipa melhorar. Em relação ao sistema,
É o sistema que temos trabalhado. Porque os mesmos vocês dizem, a equipa era muito vulnerável, sofria, era avalanches ofensivas dos adversários, deixou de haver avalanches ofensivas dos adversários. E eu relembro, os 2 golos que sofremos no Bragantino, temos 2 bolas controladas por nós. Que este me diz, a equipa não sabe defender. Pá, só para me rir, porque o Iago perde uma bola, é um erro individual, como é óbvio, que ele... Já falámos sobre o tema, faz parte, mas depois o Iago também está no lance do nosso golo e fez um excelente jogo a seguir e durante. E depois é uma bola que o Ademir também perde e a partir daí a gente não joga sozinhos, a gente não... Os adversários também jogam. A primeira jogada é uma jogada de um forte 1 contra 1, passa pelo Chaves, mas espera lá, o Roberto Carlos era o melhor defesa esquerdo do mundo e também passavam muitas vezes por ele. Acontece, é o jogo, os outros também jogam. Lamento, se vocês vêm para aqui ver um Bahia que ataque 100 vezes, 100%, tenha 100%, posso, isso não existe, nem aqui nem lado nenhum. Temos sido penalizados. O Botafogo tem quase 2 oportunidades de golo e fez 2 grandes golos, em especial o segundo. Vou tirar mérito a quem fez o golo? Não, é um remate fantástico, a bola entra ali numa combinação direta, a linha não saiu, golo. Botafogo passou-nos por cima, não passou. Bragantino passou-nos por cima, não passou. Agora a questão é, no sistema e o sistema. O senhor pediu o Cicinho no último jogo, matou o Cicinho a época toda e pede o Cicinho no último jogo. O que é que quer que eu faça? O pai é inteligente com as palavras, Ju. Então o que é que ele faz? Ele foge de uma pergunta e diz um monte de verdades depois. Né? Qual foi a opção que ele deu? Que teria que mudar no intervalo do jogo? Não fazendo isso... Mas ninguém falou isso. Ninguém falou isso, entendeu? Ele poderia mudar com 15 minutos. Ele poderia colocar o Biel sem tirar a Ademir. É isso que o torcedor estava pedindo. Ele podia mudar o esquema que não estava mais funcionando. Todos vocês acompanham as coletivas, vocês acompanham a coletiva do Renato. Você lembra que ele disse que só colocou o sistema com 3 zagueiros quando ele tinha peças à disposição? Olha a lista de relacionados, veja quantos zagueiros tinha na relação. 2. Tinha peças à disposição? Ele tinha peças à disposição? Não tinha. Para fazer 3 zagueiros, ele só tinha 2 zagueiros no banco. Sim. A relação toda tem 2 zagueiros. Então ele diz e desdiz. Só mudei o esquema, um dos esquemas que mais se encaixou quando eu tinha as peças. Tinha peça ontem, ele pegou um volante que tá tendo que jogar de zagueiro para não ter que tirar alguém do meio, porque hoje é o que melhor está jogando como volante, que é Rezende. Os outros estão jogando porque estão jogando na dele. Rezende está jogando de zagueiro e ainda está jogando melhor do que os que estão jogando de volante. Tá? Que pra mim tinha que jogar na posição dele de primeiro volante. Só que assim, pra jogar na posição dele tem que sair alguém. Ele não quer tirar esse alguém. Por que Chaves não podia ter saído do jogo ontem? Em dado momento do jogo, Chaves também estava cansado e errando muito mais do que acertando. Por que não Matheus Bahia? Tá? E aí o questionamento que eu fiz, ele tenta responder e que nem pra Tropi mesmo, fala e não fala nada. Ele tenta nos dizer o seguinte, as peças eu tirei porque estava cansado. A gente não questionou quem ele tirou. A gente questionou quem entrou. Será que Diego Rosa, com todo respeito à pessoa, tô falando do atleta a cada jogo, Diego Rosa, pelo que vem jogando, merecia ter entrado primeiro do que Daniel Mugni? Será que Kaique merecia ter entrado no jogo como atacante ou não poderia ter permanecido o Ademir? Ou não poderia, e volto a dizer, porque você criticaste o Cicinho, agora pede Cicinho. Velho, eu não tenho nada contra o jogador. Eu tenho contra o que ele vinha jogando, Nelsinho. Mas se ele manteve o jogador no grupo e traz pro banco, né? Traz pro banco, teve janela para contratar e não contrata ninguém, porque ele confia. Se ele confia, ele pode utilizar. Eu ainda continuo dizendo, e vou repetir o que eu disse na semana passada. Se eu tenho alguém explorando o meu corredor, eu boto um cara de lateral e boto o Jacaré que vai render mais do que Kaique. Olha, o Cor comeu ontem na entrevista coletiva, viu? O burburinho foi esse. O foco da derrota foi desviado. Renato Paiva falou, Jailson Baraúna revidou, você vai entender agora aqui como foi. Você falou do sistema, a defesa do sistema, né, Paiva? E também falou do Chaves. É o mesmo que permite o Júnior Santos passar, driblar também os zagueiros, mas também é o mesmo que passa. Então ele foi ruim quando tomou o gol, foi bom quando fez o gol, mas você falou do sistema e trabalhou sua equipe num detalhe do Botafogo. A bola parada poderosa, jogadores que têm um potencial grande, só que seu time tomou gols, com o jogador acabando com a defesa, driblando quase todo mundo,
e um segundo com uma bola de fora da área. Não foi por cima. Porque a demora a mudar o sistema e não partir para cima do Botafogo, mesmo você sabendo que toda mão que muda e coloca algumas peças em campo, elas não dão resultado nem respondem. É a sua opinião. É a sua opinião. Eu, como sou uma pessoa educada, assim vou-lhe dizer que nesta sala, todos os jornalistas, eu tenho uma excelente relação com todos os jornalistas e aceito que as pessoas digam que o Renato Paiva é um treinador mau, aceito, que não sabe fazer substituições, que a equipa joga mal. Não aceito é que me insultem, não aceito que me chamem burro nem enganador. Não aceito que me chamem burro, perdão, enganador e mentiroso. Enganador e mentiroso. Burro aceito, faz parte da opinião. Mentiroso e enganador não aceito. E o senhor não me conhece de lado nenhum para me chamar, como pessoa, mentiroso e enganador. Porque o senhor chegou à conclusão que eu sou mentiroso porque eu vi um jogo diferente do senhor. Então partimos do princípio que a verdade absoluta é sua. O senhor é que viu o jogo bem ou é que viu o jogo mal? Não, não. Mas não está o direito de me chamar mentiroso. O que pode o senhor dizer é que não... Não, não. Do Bragantino. Do Bragantino. O senhor sabe o que é que disse ou não sabe? Sei. Então pronto. Sei. Então, insultou-me. Insultou-me. Você disse uma coisa que ninguém viu. Deu uma... Não, não, não. Que ninguém viu, não. Que o senhor não viu. Peço desculpa. Que o senhor não viu. Muita gente viu. Viu a transmissão da Sport TV. Viu a transmissão da Sport TV. Mas viu a transmissão da Sport TV? Não viu. De todas as formas, não é isso que está em causa. O senhor tem o direito de discordar comigo, não tem o direito de me chamar mentiroso. Certo. Nem tem o direito de me chamar enganador, porque o senhor não me conhece de lado nenhum. O senhor analisa-me enquanto profissional. E enquanto profissional diz que eu sou um mau treinador, que não está de acordo com as análises que eu faço, entende? Que não sei fazer substituições, que não sou treinador para o Bahia, e eu aí, meu amigo, respeito, chapéu, é a sua opinião enquanto profissional de jornalismo. Porque eu aqui não insulto ninguém. Nem trato mal ninguém. Às vezes posso alterar o meu tom na resposta sem insultar e sem provocar ninguém. E o senhor, sem me conhecer de lado nenhum, chamou-me mentiroso e enganador. Percebe? Não, não se esteja a rir. É mentira. Eu estou a perguntar-lhe. É mentira? Eu falei, o termo que eu utilizei foi patropi, que era um personagem do programa de humor que fala e não chega a lugar nenhum. Foi isso que eu disse. Não, o que o senhor... Não, não. Foi a gravação. Peço desculpa. Pois está. Então vai ver a gravação. Chamei de patropi. É mentiroso ou está a enganar a gente porque só viu ele o jogo. Portanto, eu parto do princípio que a verdade absoluta é sua. Ok. Mas sendo a verdade absoluta sua, não me vai chamar mentiroso. Só isso. Mais nada. A entrevista coletiva virou aí, né? 30 segundos, Ju, para dizer o seguinte. Ele é muito inteligente. Renato Paiva é muito inteligente. Quando ele falou ontem, ele falou comigo, ele fala o senhor, ok? Quando eu falei do treinador. E você falou aqui, inclusive. Eu falei aqui do treinador, do trabalho dele como treinador. Eu não disse que Renato Paiva, a pessoa, é mentirosa. Eu disse que ele mentiu numa afirmação que ele fez que foi equivocada. Você quis dizer o quê com a fala que ele tanto reclamou ali, Bará? Eu falei aqui no programa, contextualizando aqui. Foi depois da derrota para o Bragantino. Foi depois da derrota para o Bragantino que ele baseou a afirmação dele na falta de experiência da equipe dele e na experiência do Bragantino. Na falta de tempo de trabalho dele com fácil adversário. E eu aí lembrei que o Pedro Caixinha chegou para o Bragantino no mesmo período dele. Ou seja, teve o mesmo tempo para arrumar a casa que ele teve. Que o Pedro Caixinha, no jogo, muda a equipe e começa com um garoto de 18, 19 e 20. Então, um time com a média de idade inicial de 23 anos. E continua no jogo com a média de idade menor do que a do Bahia. E vence o Bahia. Quem erra é o Iago. Quem erra no segundo gol é Ademir, Iago e o Gabriel Xavier. Então, tirando o Gabriel Xavier de 23 anos, e a cobertura do Rezende é experiente, Iago é experiente, Ademir é experiente. Então, quando ele baseia a informação dele que perde por falta de experiência, ele, pra mim,
está baseando numa informação que não é verdadeira. Você tiraria alguma palavra do que você disse? Nada, porque eu tô falando que o treinador mentiu. O treinador não é Renato Paiva, que o treinador tentou me enganar com a fala que não condizia com a verdade. E o jogo que ele viu, volta a dizer, não condiz com a sua realidade. Ninguém viu o seu jogo pra você dizer que todo mundo viu. Todo mundo viu que fica lhe dando um abracinho, tapinha nas costas, puxando o seu saco, lhe babando. Eu não tô aqui pra babar você, nem pra lhe agradar, nem desagradar. Eu tô aqui pra falar o que eu penso. A hora que eu errar e entender que errei, eu vou pedir desculpa a qualquer um, inclusive a você. Mas eu continuo achando que você vai para a coletiva se utilizar bem do bom português que você tem, do bom jogo de palavras, para dizer ao torcedor que ele não viu. Seu time é armado até para o inicial bem, mas você muda mal. Você não enxerga o que o adversário lhe oferece e não corrige no intervalo. Você não sabe equilibrar a sua equipe. Você é teimoso na escolha das mesmas peças. Você protege alguns jogadores em detrimento do outro. Se você queria ganhar o Chaves, não poderia matar o Matheus Bahia. Calma, se você quer ganhar o Diego Rosa, quer ganhar o Kaique, você não pode matar outras peças que estão melhores do que eles. Então, saiba ser equilibrado no seu dia a dia para você não ouvir o que você tem que ouvir. Bará, olha o coração, bebê. Baraúna, tranquilo, Baraúna? Não, tô em paz. Não, traz uma água ali, pelo amor de Deus. Mas não, tô em paz, eu só não gosto de injustiça. Ele pegar, fazer um jogo de palavras pra parecer que eu atingi a honra da pessoa. Eu não atingi a honra da pessoa. Verdade, eu falei do cargo dele. E desafio qualquer um que diga aqui que eu falei dele. Falei dele, o treinador. O treinador. Agora, ele, sabidamente, levou pro campo pessoal. Concordo. Agora, se é no campo pessoal, irmão, nós moramos perto, somos vizinhos, a gente se resolve, não tem problema nenhum. Calma. Você diz o que quiser, eu também vou escutar. Calma, homem. Nelsinho, dá uma amenizada aí, vai, Nelsinho. Não, o Bahia, a realidade, Ju, é que o Bahia vem de 2 resultados muito ruins, matematicamente se complica na tábua de classificação. Existem 36 jogos? Existem, mas para você ultrapassar os outros, você tem que andar melhor do que quem está na sua frente. O Bahia, quando vira City, ele vira para tirar a equipe de um patamar técnico. O Bahia é de 1931. Cada gestão que vai acontecendo é continuidade da anterior. Parece, não, nós partimos do zero, vamos esperar 3 anos para ser alguém, para pintar num G8. Não, o que o Bahia tem de diferente do passado é que o Bahia tem dinheiro. O Bahia gastou em torno de 70 milhões ou um pouco mais com as contratações que ele entendeu certas. Então, esse time que gastou esse dinheiro que jamais o Bahia antigo teria para fazer, precisa apresentar, tecnicamente, um melhor padrão, melhor performance. Não interessa se eu tenho mais posse de bola, o que interessa são os pontos. O Bahia precisa, nesse Campeonato Brasileiro, ficar no bloco dos 10 primeiros, porque senão não justifica tecnicamente a presença de um aporte financeiro desse, sem congruência com a resposta em campo. Olha, e obviamente, né, a gente fala da parcela aí inicial do Renato Paiva, de alguns atletas. O Cadu Santoro não pode ser esquecido, né? Porque ele aparece quando quer, fala como quer, só para a TV do próprio clube. E esse esquema de SAF acaba propiciando, né, essa folga aí de achar que não deve satisfação. Ah, eu soube que ele não está autorizado a falar ainda para todo mundo. Imagina. Que quando for autorizado, falará. Imagine, precisa, né? Porque não é para mim nem para vocês, é para o torcedor que precisa de satisfação. Sobre o Paiva, que Bará falou aqui, a gente faz até uma brincadeira para tentar amenizar a situação. Eu conheço o Baraúna há muitos anos, né? Eu sei que ele tem esse jeito dele, mas tem um coração gigante. E o Paiva, quando chegou aqui, ele foi muito elogiado por vários setores da imprensa, que eu vi, inclusive, né? Só que, em determinado momento, o time passou a não dar a liga necessária e aí vieram as críticas. Gente, quem trabalha com futebol tem que entender, o futebol ele anda aliado, ele é aliado às críticas, o sobe e o desce é muito numa linha tênue ali. O torcedor que ama hoje, amanhã odeia e vice-versa. Se o Bahia ganhar quinta-feira do Volta na Arena Fonte Nova, a situação já vai estar um pouco mais tranquila. Se ganhar do Vasco, então, Ave Maria. Aí, então, assim, tem que ter um pouco também de autocontrole, né? Desde que ele chegou aqui, em alguns momentos, ele acaba sendo um pouco grosseiro nas suas entrevistas e ele mesmo acabou ali falando sobre isso, né? Que ele se passa. Eu até cheguei a falar aqui, ainda na época do Campeonato
Campeonato Baiano, calma, dá uma segurada, abaixa a bola, não é assim. Ele fez, né, na época com o Marinho Júnior, uma ignorância, e agora recentemente 3, com o Marinho Júnior 3. Tem até um trecho aí, né? Deixa eu ver. Boa noite, professor. Gostaria que o senhor falasse a respeito do começo do segundo tempo da equipe. O Bahia faz um gol, estava bem no jogo, mas volta, parece que um pouco disperso, acaba tomando o gol e depois sofre a virada do Red Bull. Essa é a tua análise, não é a minha? Lamento. Assim, a gente entende que é do jeito dele e tal, né? Mas também ninguém está obrigado a ficar levando patada. Eu é porque não faço mais esse campo. Porque Itabuna, se eu fosse repórter, eu me retirava e deixava ele falando sozinho. Itabuna, Marinho Júnior faz a pergunta. Detesto gente grossa. Itabuna, Marinho Júnior faz a pergunta, eu não vou responder. Já respondi essa pergunta diversas vezes. Tá? E depois uma outra, Marinho Júnior faz uma pergunta, se eu não me engano, em Maceió. Ele diz... você precisa ver o jogo. Não vou responder outra vez. Você precisa ver o jogo. Você precisa estudar um pouquinho. Ele quer dizer o quê? Que o cara não estudou o jogo, que não sabe o que é que está perguntando. Então, se fala de... Eu posso ser dócil nas palavras e ser bastante grosseiro no conteúdo que eu estou expressando com minha docilidade nas palavras. Como eu posso ser áspero e não ser tão grosseiro assim. O que eu quero dizer tão somente é o seguinte. Pegue a desculpa do jogo do Fortaleza. Experiência e tempo de trabalho. Pega a desculpa do jogo do Sport, experiência e tempo de trabalho. Pega a desculpa do jogo do Bragantino, experiência e tempo de trabalho. Pega o jogo do Botafogo, experiência e tempo de trabalho. Pelo amor de Deus, são 4 momentos distintos, Nelsinho, e a mesma desculpa para os 4. E nós não ganhamos nenhum jogo importante. Me diga um jogo importante que o Bahia ganhou. Importante que eu digo do ponto de vista do adversário direto de uma Série A ou de uma Série B qualificado. O Sport toma 6, maior vergonha dos últimos anos, dos últimos 10 anos. Aí vai, toma 3 do Fortaleza dentro de casa, tomando um passeio. Pará, a entrevista pós-jogo faz parte, o treinador tem que entender, tem que saber digerir esse instante. Principalmente quando você perde as partidas, né? É natural que todos nós que estamos fora do dia a dia do futebol saibamos menos detalhes técnico-táticos do que o profissional que vive disso. Então, por mais que a gente estude, você vai estar um pouquinho abaixo naquela questão, porque ali não é a sua área de conhecimento total, e é o que ele respira 24 horas. Portanto, ele, sabedor disso, tem que entregar uma resposta educada, entendendo o que você perguntou, decifrando e passando para o torcedor dele. Quando ganha, quando empata e quando perde. Sobriedade, equilíbrio, porque o discurso bonito vencendo é fácil fazer. A gente testa o equilíbrio emocional de quem é o líder, são nas adversidades. E o Paiva precisa ter mais calma. Ele é muito inteligente, volto a dizer. Sim, sim. Ele articula muito bem as palavras. Eu tenho certeza que ele entende do que ele programa durante a semana e durante o mês. Só que o resultado em campo é o balizador do torcedor e a imprensa é o veículo que intermedia o que acontece no jogo com o que o torcedor vai ouvir e ver. E pelo que a gente sabe do projeto, né, do Paiva com o City, é um projeto a longo prazo, né, tanto que a gente percebe essa tranquilidade de quem sabe, geralmente o treinador brasileiro ele já entra em campo com a corda no pescoço, que precisa do resultado porque corre o risco de ser demitido se não vencer. Ele não, ele está vivendo uma situação mais confortável, então ele tem tempo, né, para conseguir ajustar e entender que o torcedor quer ver o time ganhando, eu quero ver o time ganhando, vocês querem ver o time ganhando, porque para todos nós vai ser melhor. Ninguém está aqui torcendo contra, muito pelo contrário. Exatamente. Né? Com certeza, eu acho que o que foi falado aí entre todos é justamente isso. Ele entendeu um pouco melhor as perguntas e conseguir responder de uma forma mais equilibrada, principalmente nas adversidades, porque é como o Nelson falou, né? O discurso da vitória é muito fácil, é muito bom produzir a vitória. Agora, quando se perde ou quando empata, que é questionado, aí sim que ele deveria ter argumentos mais convincentes. Isso. Tranquilíssimo com o meu trabalho. Pode ficar, não tem problema. Ó, com 50 anos de tradição, buscando sempre melhorar os resultados, a Clínica Eco é reconhecida pela medicina avançada, investimento tecnológico e pela equipe qualificada, sendo referência em ortopedia no estado. Clínica Eco, Avenida Manuel Dias da Silva, 635, no coração da Pituba. Agende sua consulta, o telefone é 3248-5081, acesse ecoortopedia.com.br. Clínica Eco, a maior clínica especializada da Bahia. Infelizmente, vou ter que fazer um intervalinho, porque tá bom, viu? Tá bom, fica aí.
Estamos de volta com o nosso Jogo Aberto. Agradecer a todos vocês pela audiência sensacional hoje. Olha, alerta de ultra oferta para você. Você aí não pode perder as ultra ofertas que a TIM Ultra Fibra está oferecendo. Se liga nessa aqui, por apenas R$ 118,50 por mês no débito automático. Você tem na sua casa 500 MB de ultra velocidade. Não é só isso. Contratando essa oferta, você ainda tem plataformas de streaming, de músicas incluídas no seu plano, mas é por pouco tempo. Corre e aproveita essa oferta por tempo limitado. Tem a ultra velocidade para trabalhar, estudar, jogar e curtir muitos conteúdos online com a ultra estabilidade da banda larga da TIM. Não vai perder essa oportunidade, hein? 500 MB por apenas R$ 118,50 por mês. Confira essa e outras ofertas especiais no site tim.com.br/TIM Ultra Fibra. Liga aí, 0800 880 4141. TIM, imagine as possibilidades. Zuleika Andrade, quero mais meia hora de programa. Dá um jeito aí. Olha, é o seguinte, essa derrota do Bahia realmente deixou o torcedor aí com um sinal de alerta ligado, né? 2 rodadas, 2 derrotas, é óbvio que está só no começo. Eu tenho falado muito, porque como o torcedor ele é imediatista e passional, ele quer ver logo a coisa acontecer, né? A gente fala muito, tanto para um lado quanto para o outro, não tem nada definido, as coisas ainda podem se encaixar, o Bahia pode engrenar, né? Só que realmente preocupa certas coisas que a gente vê, né, de inconsistências aí nessa equipe, preocupam para o decorrer da competição, que é uma competição em alto nível. Eu e Nelsinho conversávamos ontem na Band News, os times estão jogando em alta intensidade. E os 2 tempos, né, Ju? Até o Paiva falou isso no final da entrevista coletiva ontem. Alguém fez uma pergunta, não foi Bará, sobre a intensidade nos 2 tempos do jogo. E o Bahia não tem conseguido mostrar isso. Ontem ficou muito evidente. Pelo primeiro tempo que o Bahia fez, se o Bahia imprime outra vez aquela intensidade, poderia ter saído com resultado positivo. A equipe caiu fisicamente também, né? São interdependentes essas condições, técnico, tático, físico e emocional. Nenhuma funciona sem a outra. Uma delas fora fragmenta o rendimento. E eu acho que o Bahia caiu um pouquinho tecnicamente e aí perde um pouco o foco, cai um pouquinho fisicamente, perde um pouco o foco. Os erros técnicos aparecem mais, os erros de passe. Sustentar a organização tática também cai e o rendimento desce. Deixa o seu recado aí para encerrar, Bará. Hein? Ah, tá. Ó, torcedor, continue acreditando. Eu dei um Rivotril para ele. Continue acreditando, tá? Não sou, vou usar a palavra dele, adepto de demissão de treinador, mas torço para que ele se reencontre, se centralize e possa dar soluções àquilo que ele mesmo ainda não conseguiu encontrar de soluções e saídas. Paulinho, que bom te ver aqui, que você volte sempre, viu? Hoje você deu o equilíbrio aí, você e Nelsinho. Obrigado, Ju. É uma satisfação imensa participar com vocês aqui. Obrigado, Nelsinho. Obrigado, Bará. E é isso, acho que a gente segue sempre querendo o melhor pro futebol da Bahia. Com certeza. Tá mais calminho? Tranquilo e feliz, né? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Olha o coração, Oi, bebê. Feliz, porque fui um dos poucos a acreditar que o Vitória poderia começar bem a Série B. Vendo? E deu certo. E tá dando certo. Nelsinho Góes, meu parceiro, até a próxima, até a próxima, gente. Ju, Obrigada pelo carinho, pela audiência. 17 horas na Band News FM, hein? Tchau, tchau.